Vamos para a nossa segunda aula sobre o Credo Apostólico, hoje falando sobre o primeiro artigo do Credo, que é sobre a teologia, a crença no Deus Pai. Antes, é claro que eu vou lhe fazer uma pergunta, se você já ativou todas as notificações. Mesmo quem está chegando agora ou quem já estava como inscrito do canal, deve observar ali no sininho se está ativada a opção todas as notificações e faça isso, que assim você não vai perder nada do que a gente vem produzindo por aqui, tá bom? Bom, vamos pensar o seguinte: primeiro ponto que a gente deve analisar é o credo, evidentemente, por isso se chama credo, começa com a frase, com a palavra, né? Cremos em. Cremos. Quem que está falando, né? Você vê que é a primeira pessoa do plural. É um coletivo que está falando. É a liderança da igreja primitiva, de uma igreja ainda embrionária, que está afirmando no que ela crê. Depois, quando esse credo será aprofundado em Niceia e em Constantinopla, quando ele começa com a palavra cremos em alguma coisa ou em alguém, quem está falando é a igreja, mas qual igreja que a gente está falando, né? De qual igreja que nós estamos afirmando? Era uma igreja representada única e exclusivamente pelo clero, mais especificamente pelos bispos que compunham essa igreja. Porque uma característica da história dos concílios, estou dando até um spoiler do nosso próximo curso, é que em todos os concílios da história do cristianismo, apenas os bispos tiveram participação nesses concílios, desde Niceia até o Vaticano II. Os concílios não são grandes reuniões democráticas que envolvem os cristãos e as cristãs do mundo inteiro, até porque isso seria impossível, né? Claro, mas também ele não tem uma representatividade maior do que ser através dos bispos que, teoricamente, representam as sés da onde eles vieram. Então, em Niceia e em Constantinopla, quando o credo ele é elaborado, quem crê são os bispos que falam em nome da igreja e que falam para que as pessoas obedeçam, para que as pessoas sigam aquele ensinamento. É óbvio que são pontos principais da fé cristã, mas também é óbvio que alguns desses pontos tiveram uma explicação baseada no contexto que se tinha em cada um desses cenários. Depois, a primeira afirmativa que vai dizer é que a igreja crê em Deus Pai. Deus Pai. Nós já temos aqui uma fala sobre o gênero desse Deus. Deus é Pai, consequentemente, é atribuído a esse Deus que é Pai as qualidades, as características paternas. Até aí tudo bem, tudo beleza. Isso tem muito a ver com a revelação que Jesus faz de Deus, principalmente naquela brilhante parábola de Lucas capítulo 15, que é erroneamente conhecida como a parábola do filho pródigo, né? Mas naquela parábola Jesus mostra que Deus é um pai amoroso, é um pai generoso, é um pai misericordioso, que dá liberdade aos seus filhos, que não controla, que não conduz de modo manipulador os seus filhos, que respeita a sua liberdade, mas mesmo que os filhos façam uso equivocado da liberdade, esse pai continua amando e querendo a comunhão, o contato, a relação com esses filhos. Então, Jesus nos apresenta Deus como um pai, não como um pai castigador ou imprevisível ou intolerante, mas um pai de amor, de misericórdia e que está em todo o tempo disposto a perdoar os seus filhos e a acolhê-los numa relação baseada na misericórdia. E não só essa passagem, é claro, mas tem várias outras passagens de Deus sendo apresentado como um pai. Agora, é claro que a gente precisa pensar
que Deus é espírito, né? Como o próprio Jesus propôs lá naquela conversa com a samaritana. Se Deus é espírito, ele não tem os gêneros em si como os seres humanos têm. Os seres humanos foram criados de modo entre machos e fêmeas, né? Assim como todas as espécies criadas foram criadas como macho e fêmea. Então, os seres humanos têm biologicamente o gênero masculino ou o gênero feminino. Deus não é assim, porque ele não é um ser humano físico criado como nós seres somos. Porém, uma vez que nós somos imagem e semelhança de Deus e nós somos feitos macho e fêmea, significa que o masculino e o feminino, de alguma maneira, estão em Deus, porque somos representações, somos imagem e semelhança desse Deus. Então, evidentemente, que os homens e as mulheres, nós somos imagem e semelhança dele, que o masculino e o feminino estão nele, e também vale a gente dizer que Deus é pai, mas Deus também é mãe. E existe no Antigo Testamento, principalmente, algumas passagens que está atribuindo a Deus características maternas na sua relação com o seu povo. Inclusive, a palavra usada no Antigo Testamento para o Espírito Santo era um substantivo feminino, era arruá. Outra coisa importante é a mediação que essa igreja já faz, chamando Deus Pai de Todo-Poderoso. É a representação do Pantocrátor, que é a mediação entre a igreja e a cultura grega, que vai apresentar Jesus como Deus Todo-Poderoso, como Deus glorioso, glorificado, que tem todo o poder, que é um pouco diferente do Deus que é revelado por Jesus Cristo, um Deus esvaziado, solidário, que respeita a liberdade dos seus filhos, que não controla de modo manipulador todas as coisas, mas está presente dos seus filhos, mesmo quando as coisas não saem como o combinado. Vai ser muito forte essa ideia de um Deus cada vez mais semelhante às divindades gregas, às divindades da cultura grega, e cada vez mais na história do cristianismo, essa divindade que os cristãos creem, né, naturalmente, vai ganhando, vai sendo construída ao seu entorno alguns elementos que são típicos da mentalidade grega e não da mentalidade judaico-cristã primitiva e não da mentalidade daquela revelação que Jesus vai fazer sobre esse Deus. Uma dessas características que vai mostrar essa mediação é essa ideia de um Deus todo-poderoso que controla tudo e que intervém a todo tempo na criação feita por ele mesmo, né? E feita por ele de um modo bem feito, que ele viu que era bom e fez para que pudesse funcionar. Não que ele tenha se ausentado depois disso, mas funciona com a sua parceria, com o seu envolvimento, porque a vida está na dependência dele. Deus é apresentado no credo como Pai Todo-Poderoso, que é Criador. Criador. E esse é o elemento que distingue a fé monoteísta da fé politeísta animista. No politeísmo se acredita em vários deuses, não num Deus criador de todas as coisas, porque no politeísmo Deus e as criaturas meio que se misturam. Deus e a criação meio que se misturam e não tem uma distinção clara dessas duas entidades. Já numa fé monoteísta fica muito claro que Deus é um ente e a criação é um outro ente. Que a criação depende de Deus que criou todas as coisas. E esse elemento fundamental do monoteísmo está presente no primeiro artigo do Credo Apostólico. Deus é o Criador e o Criador de todas as coisas. É o Criador dos céus e da terra. É o Criador dos seres humanos, é o Criador da natureza, é o Criador dos animais, é o Criador do ecossistema
do qual nós fazemos parte, o Criador dos astros, o Criador dos outros planetas, e é claro que você deve também se lembrar que nesta ocasião ainda se tem aquela noção de que a Terra é parada, de que o Sol e a Lua giram em torno dela, de que a Terra é o centro do universo, é a referência do universo, e depois esse conceito será desmontado, vai se perceber que a Terra gira em torno do Sol, que ele que é a referência do sistema solar, e que a Terra faz um movimento semelhante ao que todos os outros astros desse sistema solar o fazem. Mas, mesmo assim, numa nova leitura da teologia cristã, se continua entendendo que Deus é o Criador dos céus e de tudo que neles há, e também da terra e também da vida humana. Então, o primeiro artigo do Credo Apostólico vai nos dizer que Deus é Pai, que esse Pai é apresentado como um Todo-Poderoso, e embora Jesus o apresente como Todo-Poderoso sim, mas em amor, que é o Criador, que é uma fé monoteísta, ele é o Criador de todas as coisas que existem na Terra e também fora dela, tá certo? Então, essa é uma fala sobre o primeiro artigo do Credo Apostólico, e em breve, muito em breve, eu volto com a continuidade dessa nossa reflexão. Não perca, e você não vai perder se ativar todas as notificações, que assim você vai ser lembrado antes que o novo vídeo comece por aqui. Tchau, um abraço!